Olá, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o continente americano, chegamos ao nosso último assunto. Nessa terceira parte do capítulo 10, vamos falar sobre o Mercosul. Mercosul, que é o acrônimo aí para Mercado Comum do Sul, ou para os nossos vizinhos aqui que falam espanhol, né? É o Mercosur. Falar um pouco sobre as origens, certo? E o desenvolvimento desse bloco ao longo do tempo. Então, o Mercosul, o acordo pelo Tratado de Assunção, né? Foi firmado um acordo de livre comércio entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai no ano de 1991. Esse acordo surgiu, né, em meio ao movimento de unificação de economias regionais por todo o mundo. Um outro exemplo aqui na América é o NAFTA, né? É o atual USMCA, que a gente já viu ao longo desse trimestre, que também surgiu nesse mesmo contexto, né, de integrar as economias ao nível regional, assim como já acontece há mais tempo na Europa com a União Europeia. Em 1996, os países andinos, né, foram recepcionados no tratado como membros associados. Não são membros efetivos, mas têm algumas vantagens, né, em termos de tarifas e impostos no comércio com o Mercosul. Outra adesão também, em 2004, o México aderiu ao bloco como Estado observador, né? Um pouco do funcionamento para ver se depois cogitaria uma entrada no bloco como membro efetivo. Não consta no livro, mas a gente tem um outro Estado observador também, que é a Nova Zelândia. E aí vem a polêmica mais recente, né? No ano de 2012, a Venezuela foi elevada a país membro. Só que a Venezuela, desde a virada dos anos 2000, como a gente já viu também ao longo desse trimestre, situação política bastante controversa, né? E a recepção dela como país membro do bloco ocorreu num período em que governos de centro-esquerda e esquerda dominavam a política na América Latina. Hugo Chávez, né, era uma pessoa, um político, né, muito influente nesse cenário político aqui na América do Sul, e as relações dele até de proximidade e amizade, né, principalmente com os governos do Brasil, do Uruguai e da Argentina no período, facilitaram essa recepção dele no bloco. Mas sempre foi muito polêmico, muito controverso, e a questão é que a Venezuela, com a decadência, né, do regime democrático venezuelano que a gente tem visto nos últimos anos, atualmente ela encontra-se suspensa. Então, no ano de 2016, ela foi suspensa, ou seja, não foi incluída no bloco, mas não tem mais poder de decisão. E eu deixei um link para uma reportagem, né, de 2019, está lá na página da disciplina, que explica bem esse contexto aí da suspensão venezuelana no Mercosul. Dá uma olhadinha lá para se informar melhor, tranquilo? Então, avançando, né? O Mercosul ele tem muito potencial. Em números absolutos, ele é o quinto maior mercado mundial, com 263 milhões de habitantes, né? Ficaria atrás aí só do NAFTA, da União Europeia, da China e do Japão. Só que é muito desequilibrado. Os grandes motores do Mercosul, Brasil e Argentina. E mesmo entre esses dois países há uma desproporção muito grande. O Brasil responde por 74% do PIB do Mercosul e abriga 79% da população do bloco. Quando a gente fala em população do bloco, a gente tem que pensar também no mercado consumidor, né? Então, 79% do mercado consumidor do Mercosul está no Brasil. A Argentina também tem participação expressiva, mas muito abaixo, né? 23% do PIB, com 16% da população. Com detalhe, né? Nos últimos anos a gente tem visto aí um aprofundamento da crise econômica argentina sem perspectiva de solução a curto ou médio prazo, e cada vez mais, né, o Brasil vem se tornando o principal ator, né, o principal participante aí do bloco. Bom, a expansão do Mercosul, né, ela se deu a partir dos anos 1990. Então, o Mercosul foram feitos diversos tratados multilaterais como forma de estreitar as relações comerciais e financeiras entre os países participantes. Essas relações, né, atingiram principalmente o setor industrial e os setores de turismo, né?
Um exemplo aqui no setor industrial são as cotas de importação de produtos ligados à indústria automobilística entre Brasil e Argentina, né? A Argentina se compromete a comprar um determinado número de veículos da indústria brasileira, desde que a indústria brasileira se comprometa a receber um determinado número de veículos da Argentina. Vários Gols que circulam no Brasil são argentinos. Outro tipo também de acordo aí na área de turismo é que entre os países do Mercosul não é necessário você ter um passaporte para ir do Brasil para a Argentina, do Brasil para o Paraguai. Apenas o RG, a cédula de identidade, né, facilita que o turista circule por esses países. Isso é só um exemplo, né? Dentre as trocas de produtos, né, então o Brasil se destaca aí com as exportações principalmente de produtos industrializados. Então a gente pode destacar aí os automóveis, né, setor de motores e autopeças, né, que também alimenta indústrias dos outros países. Tratores, né, o Brasil produz e exporta para os demais países do bloco. Setores de bebidas, principalmente cervejas e refrigerantes. Ambev, né, uma das maiores cervejarias do mundo, brasileira. O setor do fumo também, né, o Brasil controla bastante essa atividade, especialmente nos estados do sul do país, aqui na Bahia. Café, produto muito exportado pelo Brasil para os demais participantes do grupo. Calçados e artigos de couro são beneficiados do Brasil. Açúcar, né? O Brasil é um grande produtor mundial de açúcar. Na indústria de eletroeletrônicos, telefonia celular, computadores, o Brasil tem a maior base industrial desse setor instalada entre todos os participantes do bloco. Os setores de óleos, né? Vamos lembrar aqui que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, né, de algodão, girassol e soja, né? São óleos muito consumidos aqui na nossa região. Já dentro daquele sistema de trocas, né, o Brasil também se compromete a importar automóveis e peças automotivas, principalmente da Argentina. Grãos, né, como o trigo, além de bebidas, vinhos, sucos e carnes, leite em pó, milho, né? O Brasil exporta muito produto industrializado e na bucha muitos produtos importa, né, muita coisa ligada ao agronegócio. Vou falar um pouco de perspectivas, né, para o Mercosul. Então a verdade, né, é que o Mercosul tem muito potencial ainda para ser explorado. Mas para que ele possa atingir esse potencial seria interessante que ele não se limitasse apenas aos 4 países fundadores, né, que também os países andinos aderissem plenamente ao bloco. Haja vista que você tem a Colômbia, a gente já viu, é a segunda maior população do continente sul-americano, só fica atrás do Brasil, é um país que vem se industrializando e que é um mercado potencial também para poder trabalhar com os produtos brasileiros. O Chile, né, em função da pequena população e do bom grau de desenvolvimento humano, ainda tem um potencial que pode ser aproveitado. Peru também, um outro país muito populoso, seria interessante se entrasse como membro pleno do Mercosul. Então a adesão dos países andinos seria importante para você consolidar o Mercosul em toda a América Latina, e não só dos países que compõem toda a América do Sul, desculpe, e não só entre os países que compõem a Bacia do Prata. Além disso, é importante também avançar nas relações comerciais entre os países. Ainda tem muita desconfiança e muito protecionismo, né? Os argentinos, principalmente, criam muitas barreiras à entrada dos produtos brasileiros no país, uma medida de proteção da indústria local. Se houver uma abertura completa, até pelo tamanho, né, da estrutura brasileira e o tamanho da população, corre o risco de você sufocar a Argentina, né? E eles querem ter também o poder de decisão. Eles querem ter também o potencial de barganhar com o Brasil em condições de igualdade, não se subordinar aos interesses das indústrias brasileiras. Além disso, é importante também mitigar o avanço do capital chinês sobre a América do Sul. A demora em você consolidar o Mercosul vem favorecendo que a China, né, ocupe espaço que poderia estar sendo ocupado por outros países. Você vê, por exemplo, o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, o principal parceiro comercial do Paraguai e o principal parceiro comercial do Uruguai. Mas o principal parceiro comercial do Brasil é a China.
depois dos Estados Unidos. A Argentina é só o terceiro parceiro comercial do Brasil. Então essa questão também do dinheiro chinês entrando aqui no continente tem desequilibrado um pouco a equação de equilíbrio, né, entre os países e consolidação desse bloco. Além disso, né, tem que haver mais avanços sobre legislações comuns entre os países. Uma das grandes barreiras aí que o Mercosul enfrenta é a questão tributária, né, e principalmente a legislação trabalhista, que é muito diferente em todos os países. A exceção do Paraguai aí, mas no geral, né, os tributos são muito caros nos demais países do bloco. Isso afugenta os investimentos estrangeiros e impede muitas vezes que você consiga costurar acordos mais vantajosos, né, para ambos os lados com outros blocos do mundo. Além disso, melhoria da infraestrutura, né? O Brasil é um grande exemplo disso, né? Rodovias precárias, ferrovias subempregadas, portos bastante deficientes. Então, são coisas também que precisavam ser trabalhadas para tornar os países mais ágeis, né, e atrativos ao investimento estrangeiro e ao comércio internacional. E, por fim, né, a construção de acordos com outras organizações internacionais. O Brasil, o Mercosul vem tentando fechar um acordo com a União Europeia, que seria um acordo importantíssimo para alavancar o bloco, mas a gente tem um passivo muito grande para resolver, que é a questão ambiental, né? Então, enquanto a gente não resolver essa situação, enquanto a gente não chegar ao denominador comum e transformar a proteção ambiental do nosso país, né, em política de Estado, dificilmente a gente vai conseguir fechar esse acordo. O avanço desse acordo, não só com a União Europeia, mas com outros blocos importantes do Oriente Médio, da África, da América do Norte, da Oceania, seria interessante também para que o Mercosul deslanchasse. Certo, pessoal? Então, terminamos por aqui. Esse foi um panorama geral aí do continente americano, né, que nós trabalhamos ao longo desse trimestre. Agora é só a gente partir para a nossa era, certo? Semana que vem a gente tem um revisional. Vou deixar lá um simulado bacana para vocês trabalharem aí, se prepararem para a nossa era. E a gente vai se falando, certo? Um abraço a todos, um abraço a todas. Até mais.